antigos, nós temos frutificado, multiplicado e subjugado a terra. No Haiti, a humanidade sepultou a própria natureza. Multidões lutam por água e por espaço para viver. No mar de Cortés, no México, valentes tubarões são transformados em sopa. Criaturas há muito tempo evitadas são capturadas e consumidas. A humanidade conseguiu dominar todas as criaturas viventes que se movem sobre a Terra. A fome e o caçador agora competem por um prêmio declinante. E a vida silvestre recua. Para escapar da civilização, a equipe corre para as ilhas de refúgio como Catalina, às vezes transformando o mundo natural que procuram em berloques. Hoje, no Pacífico, a equipe se aproxima de um fragmento da Terra tão remoto que antigamente foi esconderijo de piratas. Talvez a pequena Ilha dos Cocos seja o sonho que todos desejam encontrar. Talvez ela continue um paraíso. De riquezas sul-americanas reunidas na capital peruana pelos conquistadores espanhóis. Ouro dos Andes, prata do Equador, esmeralda da Colômbia. Embora esses artefatos sobrevivam, o fabuloso tesouro de Lima desapareceu. Nunca foi encontrado, proporcionando uma lenda que vive até hoje. Nos arquivos do Instituto Nacional de Geografia da Costa Rica, os documentos fornecem algumas pistas. A equipe de Cousteau, liderada por Dominique Sumian, buscando lugares a serem explorados pelo veleiro Alcione, soube que se acredita que o tesouro de Lima está enterrado em uma ilha fora da costa da América Central. Outrora refúgio para piratas e corsários, a pequena Ilha dos Cocos tem fama de ser o lugar onde mais se enterraram tesouros piratas em todo o mundo, inclusive o famoso Tesouro de Lima. Em 1821, as forças revolucionárias chefiadas por San Martín e Bolívar ameaçavam Lima. Para salvar suas riquezas dos invasores, os aristocratas espanhóis e os clérigos da cidade conceberam um plano. Essas riquezas seriam escondidas a bordo de um navio e guardadas por soldados e padres. Eles encontraram, então, um capitão conhecido simplesmente por Thompson. De acordo com a lenda, os padres e os ricos de Lima contrataram os serviços dele. Thompson tinha um barco chamado Merdier. Esse barco estava na Bahia. Eles pediram a Thompson que embarcasse o tesouro e viajasse sem destino. Se San Martín ou Bolívar fossem derrotados, eles desembarcariam o tesouro novamente. Houve um motim imediato entre a tripulação quando eles viram toda aquela riqueza e disseram para Thompson que se ele não ficasse do lado deles, eles ficariam sozinhos. A tripulação tomou o navio, matou os padres e os soldados, atiraram os corpos para os tubarões e velejaram mar afora. Foram para a Ilha dos Cocos, com o tesouro estimado naquela época em 100 milhões de dólares. E é lá que se supõe que o tesouro tenha sido enterrado. Milhões foram gastos. Foi gasto mais dinheiro na procura do tesouro do que o que estava enterrado. Weston acredita que o tesouro um dia será encontrado na Ilha dos Cocos. Será encontrado da maneira que todos os tesouros costumam ser encontrados. Alguém simplesmente vai tropeçar nele. Poucos tesouros perdidos têm inspirado tal multidão de caçadores de fortunas.
Mais de 500 expedições têm vasculhado a Ilha dos Cocos, desde as improvisadas armadas apenas com enxadas e mesmo o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. A Ilha dos Cocos tem frustrado a todos, concedendo apenas um punhado de moedas de ouro. Agora, a expedição de Cousteau vai explorar a Ilha dos Cocos a bordo do Alcione. Embora intrigada com as lendas do tesouro, a equipe vai procurar descobrir não dobrões e peças de ouro, mas a riqueza da vida marinha que provavelmente está escondida nas águas dessa ilha remota. A viagem tem significação especial para Jean-Michel Cousteau. Ele diz que a equipe veio para Cocos completar uma missão iniciada há mais de uma década. 3 anos antes de sua morte, seu irmão Philippe voou para a Ilha dos Cocos em seu avião anfíbio, Catalina. Philippe e sua equipe ficaram encantados com a beleza da ilha. Eles pretendiam voltar um dia e documentar profundamente o reino submarino que lhes pareceu cheio de vida. Em seu relatório, Philippe disse que quando o avião tocou a água, uma porção de golfinhos apareceu de repente, demorando tanto tempo que os visitantes resolveram juntar-se a eles. O fundo do mar é cheio de vida. Uma raia em uma caverna, uma moreia em outra, lagostas misturadas com peixe-anjo e peixe-coroa, e patrulhando por cima o sempre curioso tubarão dos Galápagos. Philippe contou o rápido reconhecimento da equipe de terra, descobrindo os bens remanescentes de caçadores do tesouro. E as incontáveis inscrições feitas nas rochas. As marcas que os navios visitantes e homens do mar fizeram através de séculos, gravadas nas pedras como um livro de hóspedes. Agora, quando a equipe se aproxima da Ilha dos Cocos, outra porção de golfinhos salta diante deles. O Alcione revive a fascinação de Philip por essa ilha. Acredita-se que a Ilha dos Cocos serviu de modelo para a novela de Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro. O verdadeiro refúgio para bucaneiros como Morgan, Drake e Dampier. Talvez o rumo que Philippe tomou agora eles tenham tomado antigamente. E lançaram âncora. Lado a lado dos destroços enferrujados numa fútil procura de ouro, o oficial de rádio Michel Trebois mandou para o Alcione o registro de um único navio. Rueff e Sumian continuam com os seus aparelhos sofisticados à busca do tesouro de Lima.
La distance minimum, c'est... Nada raro para uma riqueza escondida. Fazendo uma pausa para descansar, Trebós descobriu a verdadeira riqueza da Ilha dos Cocos. Sua abundância de água. Recebendo mais de 700 centímetros de chuva por ano, a Ilha dos Cocos ofereceu aos marinheiros do passado um infindável suprimento de água doce. Como os piratas e os baleeiros de antigamente, Sumian encontrou rios e cascatas através de toda a ilha, transformando-a em um oásis para os marinheiros do salgado Pacífico. Levada por monções do sudeste e ventos do nordeste, a umidade implacável irriga uma cobertura de vegetação. L'avion, les gars. E entre as folhagens dessa floresta cercada pelo mar, a vida é luxuriante. A floresta tropical que faz da Ilha dos Cocos a mais luxuriante ilha tropical do Pacífico Oriental também provém esconderijos abundantes para o tesouro. Um tormento sem fim para aqueles que ainda o procuram. Se aventurando para o interior para examinar a ilha, a equipe encontrou, além da selva úmida e lama, terrenos escarpados com picos vulcânicos. Donc moi, je vais vers la baie d'Iglis. Ouais. Okay. Moi, je continue à monter. Ok. Para homens acostumados ao mar aberto, a floresta tropical pode apresentar surpresas exasperantes e cômicas. No alto de uma serra, Trebós encontra um objeto de metal onde não deveria estar. Restos deixados pelos caçadores de ouro? Ou uma relíquia conduzindo ao próprio tesouro? Louis! Ouais! Ça y est, hein? On est dessus! Tu l'as vu? Où es-tu? Tu montes, monte tout droit, ma voix, je t'appellerai. D'accord, j'y vais. Par là, viens, viens. Voilà, voilà, voilà. Il est tout cassé. Trebós e Louis Preslan encontram pedaços de um avião. A equipe soube depois que a sucata do avião, praticamente submersa nas folhagens, é um B-24 americano perdido em 1943 em uma missão de salvamento. Ironicamente, a tripulação a quem eles foram enviados para salvar foi salva por outros meios. Mas nenhum dos 11 tripulantes do B-24 sobreviveu. E a razão de sua queda na Ilha dos Cocos nunca foi conhecida. Quando a equipe se preparava para partir, um pássaro chamado de Pomba do Espírito Santo surge como aparição do desespero que a Ilha dos Cocos sente pelos incontáveis visitantes humanos. Louis Armstrong. No segundo dia da expedição com Jean-Michel, diante de uma audiência na praia de Pelicanos de Pés Marrons, a equipe começou o trabalho principal da missão.
É de se pensar se 50 horas velejando para esse lugar tão remoto vale a pena. Talvez, como os caçadores do tesouro, nada demais seja encontrado a despeito das informações locais dos extraordinários fenômenos do mar. Os campos líquidos que cercam a Ilha dos Cocos provam que são mais férteis do que se esperava. A equipe passa entre enormes cardumes de peixes de mar aberto, aglomerados aqui como criaturas do deserto, confinadas em um oásis. Imagina-se que a Ilha dos Cocos representa uma espécie de parada para os cardumes de peixes nas rotas difíceis do Pacífico Oriental. Para a equipe de cinegrafistas, essa é uma oportunidade de registrar o comportamento marinho em um lugar ainda não distorcido pela civilização. Macho e fêmea, separados da multidão para nadar aos pares, o peixe lúcio é a presença da procriação. O corpo inteiro do macho, como que ruborizado pela excitação, se torna temporariamente preto. Entrecruzando com o cardume, os pares soltam juntos seus quase invisíveis óvulos e espermatozoides. Os gametas se misturam e geram uma nova vida na água, muito acima dos predadores em potencial do fundo do mar. Duas arraias jamantas vagam em um voo sem pressa, uma outra espécie de mar aberto atraída para esse oásis. Elas não são perseguidas por pescadores famintos, como acontece no México. Assim, livres, em um mar sem redes, se deixam levar despreocupadas. Aqui vemos a isca que atrai peixes de oceano para a Ilha dos Cocos. Uma festa de pilhagem local. Residentes dos recifes, como o peixe-gato, congregados em hordas, raras vezes se afastam de suas tocas de pedra no fundo. Contentes por ficar nesses alinhamentos limitados, eles parecem rebanhos submarinos. Através das pradarias do fundo do mar, tartarugas e garopas pastam sobre um afloramento rochoso e sobre outro um peixe borboleta. Por perto, uma visão intrigante. Uma por uma, como uma formação de aviões de guerra, as percas mergulham se contorcendo sobre a mesma rocha do fundo. É impressionante. Clay Wilcox acha que talvez as percas estejam irritadas por causa de parasitas e tentam se livrar desses organismos usando a rocha como um instrumento de limpeza. Inspecionando as arestas rochosas, Clay Wilcox não encontra nada, nenhuma substância rara.
Qualquer que seja o mecanismo ou a magia da rocha, ela é importante. Somente alguns segundos se passam e, sem medo do grande intruso, recomeçam sua curiosa manobra. À distância, Jean-Michel percebe os familiares movimentos ondulantes da arraia. Esses parentes próximos do tubarão estão mal equipados para se esconder nas cavernas estreitas dos recifes. Os flancos de coral da Ilha dos Cocos servem como local de criação para pequenos crustáceos e moluscos. Finalmente, o momento tão esperado pelos mergulhadores. A chegada dos tubarões. A espécie é comum na ponta branca dos recifes. Os tubarões parecem curiosos com a chegada dos mergulhadores e das luzes, mas estão calmos. A equipe chega a uma miscelânea ao longo do fundo. Apesar de toda sua notoriedade, os tubarões parecem letárgicos. Como sempre, a equipe se aproxima cuidadosamente, esperando algum sinal de hostilidade. Mas não há nenhum. Os tubarões dos recifes caçam mais ativamente na escuridão e na penumbra. Talvez a chegada dos mergulhadores tenha interrompido um período de descanso. Eles não estão despertando medo, nem mesmo entre os peixes menores dos recifes, que geralmente lhes serve de alimento. Foi decidido que os mergulhadores voltariam mais tarde, em um mergulho noturno, para saber se os tubarões seriam mais agressivos na escuridão. Por agora, à luz do dia, há um sinal de trégua entre predador e presa. Se alguns homens relaxam completamente na presença de tubarões, outros, mesmo veteranos como Will Cox, com um toque inesperado por trás, podem fazer emergir. Com o sinal de fim do mergulho, Dominique Sumian percebe um tubarão enorme na superfície. Mas o gigante está tão tranquilo que peixes pequenos se esfregam nele sem nenhum medo, como se ele fosse uma pedra móvel de limpeza. De repente, uma visão que a equipe tinha desejado encontrar aqui. Um grande cardume de tubarões martelo nadando na superfície. Como uma caravana estranha passando através da névoa azul. Poucos animais marinhos são tão intrigantes como esses. Sua tendência é ficar em cardumes, que podem reunir cerca de 100 membros, o que constitui um mistério a despeito dos estudos científicos. Um errante solitário enorme, mas completamente indiferente aos mergulhadores, passa sacudindo a estranha cabeça como um detetor de metal.
nuvem de sombras viventes move-se quando acontece um encontro repentino entre duas criaturas com caras esquisitas, evocando um mútuo tremor de medo. A escala na Ilha dos Cocos oferece tempo para serviços domésticos e descanso a bordo do Alcione. As descidas diárias do mergulhador Mark Blessington o mantêm ocupado. Os outros estão livres para perseguir altaneiros chamados da arte. Para Trebois, o excesso de tempo alimenta a ambição. Ele agora torna uma simples inscrição em um sublime tributo para Alcione, filha do vento. Na praia, a equipe segue um rio rumo a uma cascata no interior. Jean-Michel está curioso para saber se o peixe vive nesse isolado sistema de contenção própria. A direção dos ventos tempestuosos que molham os cocos com água doce. E assim geram um transporte de vida, ajudando as correntes oceânicas a povoar a ilha com insetos, aranhas e pássaros. Somente 15% dos animais da Ilha dos Cocos são endêmicos, como o tendilhão de cocos. A maioria das espécies são migratórias. Como se explica a presença de peixes de água doce aqui a 300 milhas da Terra? Waouh, c'est vraiment spectaculaire. Ouais. Quelle hauteur crois-tu qu'elle fait? Outro milagre da natureza é encontrado. Espécies de água doce comuns no continente, cujas larvas devem ter sobrevivido em uma viagem rio abaixo e atravessado o mar de água salgada para subir esse rio da ilha. A equipe agora vai mergulhar no mar à noite para notar o comportamento dos tubarões. Bon, tout le monde ferme sa réserve et met son aiguille à zéro sur le profondimètre. Ok, est-ce que je peux avoir la caméra qui a de l'option? Apesar de toda a tecnologia e experiência, eles mergulham em um mundo além do controle humano. Envolvidos no fluido escuro, a saída de suas próprias bolhas de ar, é a reminiscência que são estranhos aqui e mortais. A expectativa estava correta. O primeiro tubarão aparece agitado. Entre os mergulhadores, a tensão é quase elétrica. Já não estão passivos. Os tubarões à noite rondam os recifes como caçadores. Peixes menores dos recifes, pouco importantes de dia, agora medrosos, evitam a ameaça no seu meio. A equipe descobre um jovem tubarão vagando por instinto, como os mais velhos. Enquanto os mergulhadores se divertem, o momento do ataque, raramente testemunhado de modo tão selvagem, desponta diante das câmeras de Cousteau. Tentando escapar do tubarão, um peixe do recife bate na rocha e o tubarão ataca.
Este ato de ação predatória leva apenas um instante. A vida foi perdida. A vida foi suprimida. Nessa mesma noite, somente a 1 milha além do Recife inspecionado pela equipe de Cousteau, o caçador é vítima de um predador mais fatal, até mesmo que o mais feroz dos tubarões. Como os cardumes de peixes de mar aberto, os tubarões vêm para a Ilha dos Cocos procurando o tesouro da vida. Como Sumian vê, a tripulação de um barco de pesca da Costa Rica, a muitos dias de distância de seu ponto de origem, atira linhas com iscas para pescar os tubarões. Em águas fervilhantes de tubarões, não demora muito a primeira captura. Tão rápido quanto um tubarão é morto, aparece outro. A regra do mundo submarino retirada de seu próprio domínio torna a vítima indefesa. Atualmente, poucos barcos de pescas de tubarões chegam até a Ilha dos Cocos, mas sua pesca é uma safra vulnerável. Tubarões dos Galápagos como esse geram somente alguns filhotes depois de 1 ano de gestação. Com esse poder limitado de fecundidade, uma pesca intensa pode rapidamente exaurir seus membros na Ilha dos Cocos. Alguns barcos guardam o animal inteiro, mas muitos retiram apenas as barbatanas para serem vendidas para a sopa de barbatanas de tubarão. De manhã, as barbatanas expostas são testemunhas da capacidade de pesca de um simples barco. Como participantes do progresso, os pescadores de tubarão podem significar que a civilização está dirigida para as riquezas da Ilha dos Cocos. Cobertura de nuvens que vão liberando mais água de chuva na Ilha dos Cocos, a equipe continua sua exploração submarina. Nesse dia, mais um aparelho sofisticado entra em ação. Embora navios piratas tenham afundado perto da Ilha dos Cocos, os destroços não identificados são de safra mais recentes. Alguns acreditam que essa confusão de chapas de ferro são os restos de um cargueiro alemão afundado aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma inspeção de rotina até os mergulhadores perceberem uma coisa intrigante. Nuvens de sedimentos flutuam sobre as rochas do fundo perto da costa. Cientistas acreditam que águas quentes geradas há 5 anos pelo El Niño destruíram muito o coral ao redor da Ilha dos Cocos. Nessa baía, um grosso tapete de lodo desagregado da terra está evitando a regeneração dos corais. O mistério é: o que pode estar causando a erosão?
Para saber o curso da poluição em uma ilha carente de indústria e corte de madeira, Sumian procura Gustavo Manzoa, um dos 3 membros da guarda costeira da Costa Rica designado para Cocos. Gustavo, ¿por qué el agua está tan sucia en la bahía? Depende de las lluvias que caen aquí durante el año. Caen cerca de 5.000 milímetros por año. O Manzoa explica que o grande volume de chuva na ilha poderia causar a erosão, porque a sujeira passa livremente do alto das montanhas para dentro do mar, ficando depositada no fundo. Ele diz que a raiz do problema é que porcos foram soltos há 200 anos por um baleeiro britânico. Agora selvagens, eles remexem o lixo da ilha que é lavado pela chuva. ¿Hay soluciones? Bueno, el gobierno de nosotros tiene una entidad que se llama Parques. Como solução, os homens da guarda costeira estão caçando os porcos para eliminá-los, o que é muito difícil, porque são mais de 1.500 porcos. Ironicamente, os porcos foram trazidos para cá com a intenção de prover carne aos marinheiros que passavam. Mas com o passar do tempo, sem inimigos naturais, eles se multiplicaram dramaticamente. Como pode-se observar, mesmo uma mudança bem intencionada, introduzida pela civilização, pode influir maleficamente no delicado equilíbrio ecológico. Com o passar dos dias, a equipe compreende que mesmo nos lugares mais remotos da ilha, a invasão humana já chegou. E não são poucos os problemas para proteger esse pequeno paraíso de beleza.